Olá pessoal da Folha de Irati. Nesta série de entrevistas que estamos fazendo para relatar os 50 anos da Folha de Irati, hoje nós vamos entrevistar o Sidney Jonaldo Jorge, o Sidão da rádio, que além de ter uma grande influência no meio da comunicação através da rádio, também teve a sua passagem pela Folha de Irati. Mas o local escolhido, não por nós, mas pelo Sidão, para conceder essa entrevista com a gente, foi aqui, nesta praça, em frente à Igreja Matriz de São Miguel, aonde muitas vezes o Sidão canta nas missas, anima as missas, e que também a Igreja São Miguel, que hoje é comandada pelo Padre Álvaro, faz 75 anos de fundação neste ano de 2023. Primeiro, obrigado, Newton, a você e aos amigos da Folha pelo convite. É uma honra, um privilégio. Eu também passei pela Folha, mas poder comemorar, como já comemoramos na época da vereança 100 anos de Irati, agora comemoramos 50 anos do jornal Folha de Irati. Esse órgão de imprensa tão importante, né? Eu sempre digo que a mídia, a imprensa, mas a Folha em especial, que tem essa grande responsabilidade de colocar no papel e imortalizar toda a história, não apenas de Irati, mas de toda a nossa região. Então, assim, é uma honra e já antecipo aqui os cumprimentos, né, a você, a toda a tua equipe muito competente por estes 50 anos. Sidão, antes da gente falar da Folha, vamos falar um pouco do Sidão. Como que apareceu a imprensa, a comunicação na tua vida? Nilton, eu lavava caminhão, eu trabalhava no posto Malucelli, curiosamente bem pertinho da Rádio Najuá. E alguém só, seguinte, surgiu uma vaga lá na rádio. Isso quantos anos? Quantos anos você tinha? Quantos anos eu tinha? Para não contar a idade. Eu tinha 17 anos. Eu tenho 55 anos. Não escondo? Não escondo a minha idade, eu tenho 55. Eu tinha 17 anos. Então, estamos falando de praticamente 38 anos atrás. Né? E alguém disse, tem uma vaga de locutor lá na Rádio Najuá. Eu disse, não, mas isso não é para mim, né? Daí alguém disse assim, rapaz, que trabalhava conosco, não, mas você tem um timbre ajeitadinho, eu acho que bem tapeadinho, vale a pena você tentar. Eu disse, tá bom. Fui falar com o falecido Dona Bermucci, e ele, naquela oportunidade, disse que realmente tinha uma vaga, me deu um jornal, um gravador, na época um gravador ainda da fita cassete, né? E disse assim, vai para casa, você vai ler esse jornal aí várias noites seguidas, vai gravar, me ensinou como é que gravava, e vai se ouvir. E quando você achar que está mais ou menos na leitura, você me traz aqui essa gravação. E foi o que eu fiz. E daí, depois de passado alguns dias, ele falou, eu vou te dar uma oportunidade de ser um jornalista. E assim começou a minha vida na área da comunicação. Claro que não entrei diretamente na locução ainda, né? Primeiro na parte técnica, observando o meio de notícias, época de Eros Ribeiro, Palitato. Só fera, né? Só fera. Mas já naquela época tinha Celso de Oliveira, tinha Celso Oliveira e outros, Manuel Orlando, outros grandes nomes do rádio que passaram por aqui, por Irati. Irati foi uma cidade grande formadora, né, de profissionais do rádio, né, porque muitos foram para fora, muitos se destacaram, né, em outras rádios, grandes rádios do Paraná. E o inverso também é verdade, a gente trouxe grandes nomes do rádio nacional. E eles passaram, na verdade, para nós assim, a ser uma espécie de espelho. A gente ficava observando aquelas grandes vozes, aquelas grandes comunicações, narrações esportivas, noticiários, grandes gravações comerciais, e nós ficávamos impressionados, né, com o talento, com a capacidade, e obviamente que o olhinho brilhava, né, pensando, um dia eu quero chegar nesse estágio, né, se Deus quiser serei um comunicador. O tempo foi passando e esse pessoal foi embora. Ou deixando Irati por razões que nós desconhecemos. E daí as oportunidades para os chamados pratas da casa foram acontecendo. Tanto que se analisar, vamos pegar na Najuá hoje basicamente, se você olhar toda a nossa equipe lá, prata da casa. Prata da casa.
Um ou outro, ele tem o Juarez, que é da região de Ipiranga, mas é iratiense já. Não é? Pela época. Pela época, então assim, então hoje a emissora, ela conta no seu quadro com os pratas da casa. Mas por quê? Porque foi dada também essa oportunidade. A Folha é um modelo disso. De repente, estudantes de jornalismo, pessoas que têm um curso ligado à área da comunicação, o que tem no sangue essa área da comunicação, a facilidade de escrever, a facilidade de entrevistar, que tem esse feeling, digamos, para a área da comunicação, para o jornalismo, e que tem essa oportunidade. E a gente faz uma aposta na Folha de uma equipe sempre nova, porque a comunicação está mudando, as gerações estão evoluindo. E qual que é a aposta? A aposta é trazer gente nova que se comunique com as novas gerações que estão vindo. Então, né, para ter essa reciclagem e formar justamente sempre pratos da casa. Não é 100%, né? Mas a maior parte de oportunidades que a gente pode é dar para o povo daqui. Até porque, assim como a Folha, os demais jornais impressos tiveram também que se atualizar, né, que se moldar diante das novas tecnologias, né, desse sistema multimídia. Enfim, ou você entra nesse campo ou fica fora. Então nós temos hoje a Folha impressa aqui no documento, mas a Folha também está online. Você pode acessar aí as plataformas e vai ter acesso. Inclusive nos vídeos. Inclusive nos vídeos, esse que nós estamos trabalhando agora. Mas, e aí a juventude é muito importante. O processo de renovação. Você é um cara que tem experiência em todos os sentidos, de idade, de vida familiar, de profissão também, mas precisa contar com essa juventude, né? Está ávida por trabalhar, por se qualificar, e a oportunidade é uma necessidade. Então, se você não dá a oportunidade, é aquela coisa, não, só pegamos gente experiente. Tá, mas como é que você vai qualificar um jovem? Como é que ele vai ser um grande profissional se ele não tem oportunidade? Ele precisa dar a oportunidade. Então, a Esther, que está aqui fazendo a técnica para a gente hoje, a Esther está formando em História, né? Mas a gente deu a oportunidade e é uma excelente repórter, né? Trabalha em projetos dentro da Folha e tudo, então a gente vai dando oportunidade para um, para outro, por mais que não seja ligada diretamente ao curso, mas é que nem você falou, tem o feeling e isso desperta. Se o Najib não me desse aquela oportunidade, talvez não tivesse enveredado pro lado da comunicação, possivelmente porque nunca saí de Irati. Eu amo essa terra, eu gosto de estar aqui, então assim, o rádio acabou me projetando para outros campos, né? Tanto na parte comercial dos meios de comunicação, quanto para a vida pública, a vida política, e a minha vida, a minha história está toda em Irati. 55 anos, 54 morando em Irati. Fui trazido para cá com 1 ano de vida. Da onde que você é? Eu sou natural de Campo Mourão. Ah, o cara que vem de longe, hein? Cara que vem de longe para morar não em Irati. Não tão longe, 305 quilômetros, pertinho aí. Tá, e como que a rádio abriu a possibilidade de você estar na Folha de Irati? Como que aconteceu essa história do Sidão na Folha de Irati? Como que você entrou? Muita gente que trabalha com eventos, eles ligam muito a figura do locutor, da voz e tal, com eventos, né? Ah, você podia apresentar tal evento. E eu lembro na época que o Alfredo Vandenelto era prefeito, o Totti já também, né? E eles viviam me convidando. Você tem um programa, você tem uma boa voz, não sei o quê. E podia ajudar aqui a organizar o rodeio, apresentar a parte artística, né? Isso na época do Totti. Depois veio o Alfredo. O Alfredo criou o baile lá da garota Irati, a rainha de Irati. Os bailes aconteciam, ora no clube polonês, ora no Samuara. E eram eventos assim bem pomposos, né? De roupa social, traje social. Eu lembro uma vez que o Alfredo mandou para tipo, nossa, vai lá, vai botar uma roupa diferente lá, mas, né? Mas voltei de lá na Fontiota, porque o evento exigia. Era um evento em gala, realmente. Polonês lotado, belíssimas meninas se apresentando e eu que era o cerimonial. Então você acaba se envolvendo, né, nesse aspecto e aí você acaba fazendo amizades. Eu fiz amizade com o Alfredo, fiz amizade com o Germano Strasman, com o Mário Pianaro, com o Romeu Batista, lá da Ótica, né? Que depois se tornaram sócios do jornal Folha de Irati. Acabaram adquirindo a Folha e talvez por essa ligação, digamos, profissional, de cerimoniais, de comunicação, me convidaram para dirigir o jornal Folha de Irati, que na época funcionava na rua Rui Barbosa, quase em frente ali à família Maloc, onde hoje tem a Pérola, né? Eu trabalhei, a minha primeira passagem no jornal foi quando era ali na Rui Barbosa. Então também conheci um pouquinho do prédio, um pouquinho daquela história ali. Então ali, daí me convidaram, eu até falei isso, mas eu sou um profissional da voz.
O jornal é exatamente o oposto disso, né? É escrita, o tempo da máquina da tipografia, o tempo da linotipo, né? Arnaldo Novelo Maciel, por aí se vai, né? Seu Valdomiro. Seu Valdomiro de Oliveira Franco. Este senhor tinha um zelo, um capricho para com o jornal, que era uma coisa assim impressionante. Se eu fosse o dono de uma empresa, eu queria ter aquele senhor trabalhando internamente, porque era muito zeloso, era muito caprichoso. Cuidava da temperatura, lá bem certinho, né? Daquele chumbo, os detalhes, aí a Lisete ia fazer a revisão, e mais o Arnaldo, mais não sei quem, quer dizer. O Cindo, o Hélio, o Hélio já estava lá? O Hélio já estava lá. Era um trabalho. O Chame. Era um trabalho artesanal, na verdade. Aquilo era um jornal artesanal. Você pensa, derreter aquele chumbo, aí juntar letra por letra, pecinha por pecinha. Quase que estou vendo o Arnaldo sentadinho ali, o Chame sentadinho ali, né? Montando letrinha por letrinha, daí formar a palavra, daí formar a página toda, de passar aquilo em cima, de tirar, esperar secar, separar aquelas páginas, fazer uma nova página. Era um trabalho artesanal. E a satisfação maior, evidentemente, era quando o jornal estava pronto. Chegava sexta-feira, né? Normalmente nós trabalhávamos até a noite, porque não vencia. E naquele tempo era a Clicheria Record, ali na Avenida Silva Jardim, em Curitiba. E a Folha tinha um Fusca, da cor dessa sua camisa assim, quase laranja. Com aquele Fusca, às vezes na quarta-feira, na terça, eu juntava as fotografias, ia para Curitiba, na Clicheria Record, para poder fazer todo o material, né? E aí eles mandavam para a gente pela J. Araújo, fazendo aqui o comercial, o merchan. E a gente recebia ali os clichês para terminar de montar o jornal. Porque se não tivesse fotografia... Cara, para quem que não conhece, o que é um clichê? Rapaz do céu, pensa, nós tínhamos que tirar a fotografia. Essa fotografia ia lá, nós levávamos uma clicheria e aquela foto era impressa num material metálico, né? Material metálico sobre uma madeira. É como se carimbasse a fotografia em cima daquele metal. Virava metal, obviamente. Aí você trazia de volta, colocava novamente na prensa para que aquele material fosse impresso na folha, para daí sair a fotografia. Então era um trabalho extraordinário assim. E a nossa satisfação era exatamente a de ver aquela fotografia. Pô, ficou boa. E o duro é quando você errava, né? Você saía alguém com o olho fechado, você tremia, só ia saber quando estava impresso o jornal. E às vezes ocorria de, na clicheria, dar um problema técnico, né? E a foto vinha muito escura. E é diferente de hoje que se joga no computador e você trata a foto, você trata a foto, você clareia, bota fundo, você recorta. Naquele tempo não, então se levava a foto lá em Curitiba, ela era impressa em metal, sobre uma madeira, né? A parte de metal, a parte da madeira. E aí você trazia, colocava na folha que ficava aguardando. Então a folha estava toda pronta, a folha que eu digo, a parte metálica. Mas faltam 2 fotos. Colocava ali o clichêzinho, colocava a foto, e aí ia imprimir novamente aquela folha para sair a foto. Era assim que funcionava. Quando dava tudo certo, beleza. Como disse, às vezes a foto saía muito escura, não era uma foto assim, muito bonita. Mas era o que tínhamos na época. Era o que dava para fazer. Qual que era o teu papel dentro da Folha de Irati? Eu era o diretor-geral, como você é hoje, a Lula, né? Então eu era o responsável por contratação, por pagamentos, por vendas. E aí eu comecei a me aventurar também na escrita, porque daí estava na minha área, comunicação, né? E toda pessoa que está ligada a essa área, ela não se contenta em ver, ela tem que fazer um comentário. Hoje todo mundo filma, todo mundo registra, todo mundo tira uma foto. Todo mundo é produtor de conteúdo, né? Hoje o cidadão não é mais passivo no meio de comunicação, né? Ele não é apenas o receptor, mas ele é o emissor, como diz você. Ele recebe o material, mas ele já tem um certo grau de satisfação em produzir também. E temos pessoas leigas que produzem grandes materiais, né? E aí eu comecei a escrever uma coluna chamada Acontecendo. Não é qualquer coluna hoje. O que é coluna? Coluna são matérias curtas, né? Notinhas, são né? notas, Informações curtas. São notas curtas, elas são muito leves, são muito suaves, né? Normalmente. São tópicos curtos, fáceis de escrever e muito mais fáceis para interpretar, né? Então eu escrevi essa coluna, então ia anotando lá no caderno, não tinha celular na época, né? Ia anotando lá.
Aí o que aconteceu hoje? Lá a Folha de Irati está completando 50 anos. Escrevi num caderninho lá. Folha de Irati, 50 anos, Newton Babes, tem tantos funcionários. E fazia uma notinha, colocava lá, 50 anos. Dia tal, o jornal Folha de Irati está lá comemorando 50 anos na direção. Newton Babes, contando com uma equipe de profissionais, 2 jornalistas, com uma tiragem, coisinha curta. E às vezes desmembrava aquilo também, né? Podia fazer 2, 3 notas do mesmo tema, mas que ficasse algo leve. E fiquei muito tempo escrevendo, isso é algo muito interessante, né? E comecei também a me envolver com essa parte da escrita. Muito bom, eu acho fantástico. Eu sempre digo para você, né, que às vezes eu tenho inveja dos jornais, porque é um registro histórico que fica ali, eternizado. A minha voz vai para o ar e, conforme a legislação, a rádio tem a obrigação de manter 30 dias. A partir disso, pode deletar. Então quem lembrou, quem escutou, escutou, quem não escutou, não escuta mais. Que nem diz a minha mãe, que nem o padre só fala uma vez na missa. Então você escutou... Ô Sidão, aquela mensagem que você leu lá em janeiro, poxa, eu queria ouvir, não vai ouvir mais. Se você gravou, muito bem, se não gravou, não vai ouvir. O jornal não, o jornal não. Né? O jornal está lá. Tem jornal de quantos anos lá? Desde o primeiro jornal. Desde 50 anos, está lá, o material impresso, e isso é um documento, né? Não só para nós cidadãos comuns aí, mas para as escolas, né? Para as instituições que querem conhecer um pouquinho e saber como é que era o jornal, o que aconteceu 50 anos atrás. O que aconteceu de importante em Irati 50 anos atrás? Vai lá na Folha. Vai lá, está registrado. Eu tenho sempre uma tese que levo comigo, que o jornal é um espelho da comunidade. Então você quer ver como a comunidade de Irati era em 1973, você vai olhar no jornal, vai ler o jornal da época e você vai entender como a comunidade era. Nas fotos, nas notas, nas matérias, nos textos, nas fofocas, você vai entender. Quer saber como era em 1980? Olha o jornal de 1980. Então era o maior espelho, né, do que era uma comunidade na época. E assim, como é bom as cidades que têm jornal, certo? Porque conseguem fazer esse registro, né? E você... As cidades que não têm, às vezes acaba essa história sendo passada e não tendo ninguém para contar. Tem uma pessoa que eu prezo muito, né? 2 historiadores, na verdade, aqui em Irati, tinha o Dr. José Maria Reda, que era um grande historiador, grande conteúdo, e o Zé Caraújo, né, de uma outra vertente, mas com grandes histórias, e a gente sempre se indaga, né? O que vai acontecer quando essas pessoas se forem? Todo aquele conteúdo histórico que eles têm da cidade e de tudo mais, vai com eles. Então, se isso não está registrado num livro, num jornal, num depoimento, né, você perde todo esse conteúdo. Então, por isso, fazer hoje esse registro com você. Não, eu agradeço. E não apenas isso, mas a Folha tem um papel social importante, porque estimula pesquisas, né? Essas parcerias, por exemplo, da Folha com escolas, né? Você estimular, nesse tempo de tanta tecnologia, desse mundo virtual, você fazer uma criança pegar um jornal e ler. A leitura ela é benéfica em todos os sentidos, para a criança mais ainda. Nós estamos desaprendendo a leitura, né? Estamos tão focados em imagens, em fotografias, né? E a criançada, a juventude em TikTok, não sei o que estão perdendo o hábito de ler. Quem não lê não vai ter vocabulário, não vai ter conhecimento, terá que aceitar, na verdade, que os outros colocam para ela. Enquanto você lê, você adquire conhecimento, você adquire cultura, você tem informação e, consequentemente, você será um formador de opinião também, né? A leitura, ela te possibilita exatamente isso, você ter essa consciência, esse espírito crítico que está faltando para muita gente hoje, né? Exatamente, formar opinião. As pessoas não têm opinião, ficam passivas perante tudo que recebem, né? Nem tudo que você recebe é verdade, mesmo dos meios de comunicação. Dos meios de comunicação. Eu digo o seguinte, que a Folha, a placa, o trabalho e tal, ela traz a informação para que você tome a tua decisão, né? Ela não está dizendo para você fazer aquilo ou pensar aquilo, mas ela proporciona a informação para que você tome a melhor decisão possível na tua vida. Te dá elementos. A Folha te dá elementos, a imprensa te dá elementos para você desenvolver teu espírito crítico. Isso é importante. Você deposta informação, aí você toma a decisão.
como vocês fazem lá em época de campanha, de eleição, entrevista um, entrevista outro. Agora, para quem o cidadão vai votar, bom, ele teve acesso às informações. Aí fica com ele. Fica com ele. Viu, como que era, como você trabalhou e você tem uma parte comercial muito forte, como que era a parte comercial da Folha Diretiva? Assim, o jornal ele sempre teve muito mais dificuldade do que outros meios, como o rádio, por exemplo, para vender. Né? Mas, felizmente, nós sempre tivemos dentro de Irati empresas apoiadoras da mídia, da imprensa. Embora com tanta tecnologia, eu ainda reitero que a Folha é muito importante para Irati, como sempre foi. Não apenas porque está comemorando os 50 anos, mas por registrar toda essa história. E felizmente, Nilton, há empresas, cidadãos, pessoas que querem progresso na nossa região que sempre incentivam, sempre estão apoiando, né? Não às vezes porque ela precisa vender o produto dela, mas porque ela compreende a importância de destinar um recurso para um meio de comunicação que faz parte da sociedade. Porque o que é a Folha se não a ponte entre a sociedade, entre a população e a informação? Quer dizer, imaginemos nós hoje sem a Folha de Irati, 50 anos sem registro de história. O ostracismo que ia ser isso, o abismo que ia ser. Né? Então nós sempre tivemos uma certa facilidade de oferecer o produto, porque era um produto que fazia parte da sociedade, né? Então, 50 anos, Irati tem 100 e poucos anos, então nós estamos com a Folha a mais de um terço da história de Irati, dentro da história. As histórias se fundem, né? Então não tem como um empresário consciente não apoiar um jornal Folha de Irati, porque faz parte da história, da sociedade, faz parte da história do empresário, faz parte da escola, faz parte da igreja, faz parte da cultura, faz parte, enfim, da vida de todos nós. Sidão, quando eu assumi o jornal, quando eu entrei no jornal lá em 2001, definitivamente, né, porque eu tive uma passagem antes em 96, eu lembro que tinha uma molecada que iam lá para pegar o jornal para vender, né? Uma molecada lá dos seus 12, 14 anos, e era um fervo daquela criançada lá, pegando o jornal, indo vender, e ajudava muito a família. E como que era na tua época, Sidão? Também isso acontecia bastante. Nós temos um número X de garotos, né? E até garotas, porque naquele tempo, um pouco diferente de hoje, eu estou com 55 anos, né? Não tanto tempo assim, mas não existia tanto risco para avisar, tanto risco para a criançada. Claro que nós tínhamos contato com os pais, a gente chamava os pais, olha, a menina vai trabalhar sexta-feira, por exemplo, né? Uns pegavam já na sexta-feira quando o jornal estava pronto, na sexta-feira à tarde, e outros pegavam o jornal no sábado pela manhã. Nós tínhamos, deve ter até hoje, os pontos, né, qualificadores, alguns espaços aí que oferecem o jornal e que felizmente muita gente compra ainda, né? Mas inegavelmente os garotos, as garotas já tinham sua clientela também. Eles nos confidenciavam que os clientes já ficavam esperando o jornal. E já dava uma briga entre a casada se um entrasse na concorrência do outro. Então eles ganhavam os troquinhos deles, né, bem tranquilos, davam lanche, porque achava justo, porque trabalhava, e muitos não tinham condições de comprar o lanche, então a gente fazia o lanche das crianças, né, na volta, principalmente depois do dia exaustivo, ou de uma manhã exaustiva de trabalho. Mas a alegria deles, além de ganhar os pila, ganhar os troquinhos, era o fato também de contribuírem para esse processo da comunicação, de levar o jornal, né? E as pessoas ficavam esperando. Eles tinham clientes fixos, aqueles que pagavam praticamente, já pagavam adiantado. Eram 4 edições, já pagavam as 4 edições para receber os 4 sábados seguidos. Era assim, muito interessante. E você, naturalmente, acabava com isso promovendo o social também, né? Porque às vezes só oferecer, não é muito interessante para quem precisa. Oferecer a oportunidade para uma criança ganhar os seus troquinhos na época, um adolescente, como tem hoje o Jovem Aprendiz e outros programas, é uma necessidade. O jovem precisa desta oportunidade de valorizar quando está trabalhando, recebe o seu dinheiro, fruto do trabalho, fruto do suor, da responsabilidade, da honestidade. Todo mundo pagava certinho, quer dizer, isso naturalmente faz com que nós estejamos formando cidadãos para a sociedade. E o processo de pauta, Sidão, quem que era jornalista, como que se fazia o processo de levantar as matérias que iam no jornal? Então, até hoje é assim, né?
há uma necessidade de que os jornais tenham seus profissionais. Tenhamos seus profissionais. Nós tivemos algumas pessoas que vieram, curiosamente, todos de fora. Todos de fora. Na época nós não tínhamos, na minha época pelo menos, alguém que pudesse ser de Irati para responder pelo jornal. Claro que um jornalista sozinho não consegue produzir todas as matérias, não consegue pautar, não consegue. Vai ter que fazer desde o editorial, que é a cara do jornal, que é o perfil, né? Que é o perfil, por exemplo, né? Vai expressar ali a opinião do jornal, do dono do jornal, do proprietário, dos sócios, enfim, até as notas, né? Que são as coisas mais básicas, mais simples de um jornalista, né? Então sempre precisava de colaboradores. Eu escrevi, a Lisete tinha coluna social na época, você deve lembrar, né? O Arnaldo, na época, começou também já a escrever, até porque está ali, dando sugestões de pautas. Então, assim, eu ficava muito atento ao que estava acontecendo na cidade. Eu fazia um pouquinho de rádio e fazia muito de jornal. Então, com aquele fusquinha laranja, eu ia na reunião da Câmara, quando tinha evento da Prefeitura, eu ia buscar informação. Quem fazia foto? Eu fazia muitas vezes. Muitas vezes eu fazia. Multiuso, né? Multiuso, né? Tem as maquininhas de filme ainda, né? Preto e branco. Não tinha, na minha época, máquina que se tinha, não era da nossa alçada ainda, mas era uma máquina fotográfica comum de filme preto e branco. Que na verdade na clichêria só ia preto e branco. Não adiantava cor porque não dava para gravar. Não, ainda não fazia, mesmo as fotos para a coluna social, que eram mais amenas, né? Eram matérias mais suaves, uma fotografia, era tudo no preto e branco. Então, ali um dava uma sugestão, um falava, Arnaldo, está acontecendo evento tal. Até o seu Valdomiro de Oliveira falava, vai ter um negócio lá no meu bairro, estão mexendo na rua, não sei o quê. E como todo homem de imprensa, você também tem que buscar informação. Você tem que promover a informação, tem que promover matéria, né? Então, ia na prefeitura, por exemplo, ia para o setor, ia lá na parte da agricultura, o que tem de novo aí? Tem isso. Passava na delegacia, tem alguma notícia interessante. Na época tinha a Polícia Rodoviária Estadual, né, que funcionava ali na 277, hoje virou federal agora, então ia lá visitar. E aí, o que aconteceu lá? Quantos acidentes essa semana, né? Uma morte. Por mais que passassem para a rádio, não sei lá, era diferente. Entendeu? Pegava os dados. A forma da comunicação era diferente. Então é tudo em loco, né? Não tinha muita coisa por telefone, por WhatsApp, como tem hoje. É mais fácil, né? Então você tinha que garimpar. Então todo mundo ia atrás de informação, a Lisete dava sugestões, às vezes pegava o fusquinha, saía fotografar, saía coletar dados, chegava lá, precisava da máquina, tem que datilografar, né? Era um sistema que nós tínhamos, né? E as histórias dos X-saladas aí, como é que é? Sim, só voltando assim, um dos grandes nomes que passaram pela Folha, eu quero lembrar aqui, não sei se está vivo ainda, Osni Gomes. Já era dessa época, Osni Gomes já escrevia, já respondia pela Folha. Então ele vinha, ele morava em Ponta Grossa, ele vinha toda semana para praticamente fazer o fechamento. Ele passava um dia inteiro aqui, ele não era um funcionário... Não passava a semana, ele via no dia do fechamento e ajustava tudo. Até porque o jornal não tinha condições de pagá-lo, remunerá-lo como deveria ser, de piso e tal. E era um grande profissional, escrevia muito bem, assim, por sinal. Não sei se permanece vivo, não sei. Nós estamos atrás dos negócios. Não tive, mas era um cara que escrevia muito. Então ele vinha, na quinta-feira, por exemplo, ele passava o dia todo aqui. Às vezes vinha na quarta noite, dormia aqui, e aí ele ficava à noite e outro dia inteirinho para fechar todos os detalhes. Estava aquele, finalmente, no jornal para ficar bem ajustado. E hoje a gente vai produzir uma matéria, você produz lá, preciso de uma matéria de tantos caracteres. Como que vocês faziam naquela época? Para você entender o espaço que você tinha na matéria, de quantas letras, como era artesanal. Isso você não podia ficar cortando matéria, monte, desmonte, né? Seu Valdomiro fazia isso. Seu Valdomiro era o cara. Valdomiro de Oliveira Franco fazia isso. Entendeu? Escrevia a matéria, por exemplo, jogava para ele, incrível. Ele olhava assim, como era folha, né? Era um pedaço de papel. Malauda que ele chamava, né? Seu Valdomiro, tem uma matéria que vai dar umas 3 laudas.
Não vai dar, seu Cid. Pode diminuir porque aqui nessa Folha tem isso, na outra já foi isso, já tinha tudo separado. Quando você busca uma profissão, quando você busca se firmar no mercado, ter o teu salário, ter o teu reconhecimento, servir a sociedade, né, através da tua profissão. E os sócios da época me deram essa oportunidade, não apenas de experienciar um pouco mais esse mundo da comunicação, na parte escrita que é tão importante para a humanidade, mas das amizades que formei através da Folha, desse mundo que eu acabei mergulhando, que é o mundo político, depois me firmei no rádio, né? E externo aqui também a gratidão por vocês hoje darem sequência a esse processo tão importante, levarem a sério, mas tão a sério que estão comemorando os 50 anos. E fazer parte dessa história realmente é motivo de muita alegria, de muita satisfação, mas acima de tudo brota um sentimento de gratidão, porque eu fui trazido para Irati com 1 ano de idade, então fazem 54 anos que eu sou iratiense.